evento que Deus ia levantar a minha esposa para pregar comigo. Aí eu já pensei, rapaz, não vai dar certo esse negócio. Como que a minha esposa vai pregar comigo? E Deus é tão bom, porque eu pensei enquanto ela falava, e a moça disse assim, Deus na boca da mulher dizendo, não é o que você está pensando. Enquanto você prega com o microfone, eu vou usar ela nos acordes. Enquanto ela toca e você prega, eu faço o que tem que ser feito. Eu falei, amém, assim seja. E nós vamos completar esse ano agora de 2022, 20 anos de casados e 15 anos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Quando for orar, ore por nós, estaremos orando pela morada, amém? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Evangelho que escreveu João, capítulo 6, versículo de número 6. Evangelho que escreveu João, capítulo 6, versículo de número 6. Você consegue me dar mais um pouco de retorno aqui, por favor? João 6, 6. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. O texto bíblico diz assim: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Versículo 12, final do versículo 12: recolhei os pedaços que sobejaram ou sobraram, dependendo da Bíblia, para que nada se perca. Amém. Quantos pode dizer amém? Eu vou contar uma história na Bíblia de um homem chamado Jesus para você. E essa história aqui, ela na verdade é uma aula para todos nós, desde o início até o final do versículo e do capítulo. Como que tudo começa? Vamos voltar lá no início de tudo. Tudo começa no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Quando o próprio Deus vai lançar uma profecia para o diabo. Acredita? A primeira profecia na Bíblia foi direcionada para o diabo, de Deus para o diabo, de uma forma direta, em Gênesis 3,15. O próprio Deus está dizendo, olha, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Ou da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. O diabo começa a ficar endemoniado. É bem interessante isso, mas ele fica bem endemoniado mesmo, porque ele quer saber quem é esse que vai nascer de uma mulher para esmagar a cabeça dele. Algumas coisas não podiam acontecer. Por exemplo, para esmagar a cabeça do diabo não podia ter pecados. Então vai nascer um homem chamado Noé. Só que Noé vai beber. Então Noé quebra um princípio. Então não pode ser Noé. O diabo fica olhando, vai nascer um outro homem, o nome dele é Abraão. Mas Abraão vai mentir, então quebra princípio, então também não pode ser Abraão. Vai nascer Moisés. Moisés vai matar um egípcio. Então, se ele mata um egípcio, ele tem sangue nas mãos, e também não pode ser Moisés. A história vai vindo, vai dando continuidade. Levanta um homem chamado Jacó. Quem sabe o diabo está pensando, será que é esse rapaz chamado Jacó? Só que Jacó vai enganar o pai dele.
ele quebra um princípio, também não pode ser Jacó. Mas aí vem Sansão, forte, cheio de Deus. O diabo deve pensar, será que é esse que vai esmagar minha cabeça? Só que Sansão quebra o voto do Nazireu, envolve com mulher errada, quebra os princípios, então não pode ser Sansão. A história vai vindo, aí vem um menino chamado Davi. E o diabo deve estar pensando, será que é esse menino chamado Davi? Vai ser ungido vai ser ungido como o maior rei de Israel, será que é ele? Há uma expectativa sobre Davi. Só que no estado já do ministério de Davi, ele vai mandar matar Urias, e vai ficar com a mulher de Urias. Então ali Davi já quebra um princípio, não pode ser Davi. A história vai vindo. O diabo deve estar pensando, será que é algum dos profetas maiores? Não é. Será que é algum dos profetas menores? Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias? Também não é. Aí vem o profeta Isaías, só que não é o profeta Isaías, mas ele vem profetizando. E ele vem profetizando dizendo, eis que vai vir um, e ele vai nascer de uma virgem. E as profecias de Isaías não eram para o presente, eram profecias futurísticas, eram profecias para o futuro. É tão interessante que a profecia de Isaías sobre Jesus, ela vai se cumprir 700 anos depois. É tão interessante porque Isaías está vivendo um período que quando ele profetiza, o povo pensa que ele é doido, o povo pensa que ele está ficando maluco, porque as profecias que ele profetizava não batia com a realidade da época. Isaías está dizendo, vai nascer um, vai vir de uma virgem, ele está vindo, vai vir um aí, e o diabo já está ligado, está falando, será que é esse? Será que é esse que vai vir de uma virgem? Nós já estamos no Novo Testamento. Maria vai dar à luz. O diabo vai entrar no coração de Herodes para lançar vai baixar um decreto. E o decreto é para matar todas as crianças do sexo masculino menos de 2 anos. Os pais de Jesus, Maria, José, tem que pegar o menino Jesus e foge com ele para não ser morto. O diabo sabe que se Jesus vai para a cruz, a vitória era nossa. O diabo sabia que se Jesus vai para a cruz, a vitória era da morada. Então o diabo tem que impedir, ele tem que criar um bloqueio. Ele não pode deixar Jesus ir para a cruz, porque há uma profecia que foi lançada lá no livro do Gênesis. Há uma palavra que foi liberada lá atrás, que ia nascer de uma mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Por que Deus falou a cabeça da serpente lá no Éden? Porque cabeça fala de planos, cabeça fala de ideias, cabeça fala de projetos, cabeça fala de visão, cabeça fala de pensamento, cabeça fala de objetivo, cabeça fala de futuro, cabeça fala de desenho, cabeça fala de projetando. Era o próprio Deus dizendo, na cruz eu vou frustrar os planos do diabo, os objetivos do diabo, os pensamentos do diabo, os projetos do diabo. Na cruz vai vir um, e o nome dele, eu estou sentindo Deus aqui. Deus está falando para alguém nessa manhã. O pastor disse sobre Natal aqui, é interessante. Nós não comemoramos o Natal como o mundo comemora. O Natal nosso poderíamos comemorar todos os dias, dizendo, ele veio, ele morreu, mas ele está vivo. Natal é alegria, Natal é comunhão, Natal é excelência. Quando tem o dono do Natal entre nós. O dono do Natal não tem barba grande, não tem saco vermelho. O dono do Natal não tem uma touca vermelha. O dono do Natal, ele teve uma coroa de espinhos, ele tem a mão marcada, ele tem o lado transpassado, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Poderíamos ficar aqui
por aproximadamente umas 2h30, só falando do nascimento de Jesus até a cruz. E era pouco, seria pouco, mas eu quero me ater somente em um milagre de Jesus, esse aqui. Por quê, pastor? Porque desde ontem eu estou com essa palavra no coração, e essa palavra é profética para cá, para essa igreja. Segura isso. Hoje são 19 de dezembro. De hoje ao dia 1º, dá 12 dias. Eu quero fazer você pensar. Quantos pães vai ser? Qual a quantidade de pão e peixe? 5 pães e 2, dá um total de 7. Vai sobrar quantos cestos cheios de pães? 12. Vem comigo. Por que há uma simbologia dentro desse milagre? Não, vamos tentar entender. Aí Jesus, antes de ir para a cruz, ele nasce, ele vai crescendo. Com 12 anos ele vai para o templo. Os pais dele esquecem no templo. Quando volta para buscar, Jesus está debatendo com os mestres da época. O povo está falando: rapaz, você viu o filho da irmã Maria? Ele estava dentro da igreja debatendo com aquele cara que foi formado lá, ó. Aquele fulano, Beltrano, que lá estudou ao pé de Gamaliel, de fulano, de Beltrano. Aquele povo é conhecido, é mesmo. Jesus é o filho da irmã Maria. O conhecimento dele, Jesus cresce em graça e conhecimento. Mas vai ter um período do ministério de Jesus que não vai ser esquecido. É um momento que Deus está guardando. Por que Deus está guardando? Porque isso aqui é profético para mim e para você. Por mais de 18 anos, ou melhor, pelo período de 18 anos aproximadamente, Jesus vai ficar guardado, Jesus vai ficar protegido. Não vai ter história, não tem relatos específicos sobre aquilo. Por que isso é interessante? Jesus, ele vai ficar guardado, deixa eu usar o termo guardado, por aproximadamente 18 anos, para exercer um ministério de 3 anos e meio. Pega isso. O tempo desse que ele está guardado, ele não está guardado, ele está sendo preparado. Preparação, grava isso. Preparação. Que é isso, pastor? O tempo da preparação tem que ser maior do que o da exposição. Você nunca estará preparado para expor se você não tiver sido preparado antes naquele cenário. Ninguém sai do dia para a noite querendo nome, honra, se não tiver tido um preparo. Jesus está ensinando para nós: primeiro vem o preparo, depois vem a exposição. Por isso que nós oramos, buscamos, estudamos, corremos atrás. Porque quanto mais você se prepara, melhor você estará para expor depois. Quanto mais você se dedica, melhor você estará preparado para colher depois. Quanto mais você planta, mais preparado você estará para colher depois. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de correr atrás, não tenha medo de estudar, tenha ousadia para ir para cima, tenha ousadia para ir para frente. Não pare pelos batalhos da vida, vai andando, vai crendo, vai adorando. Pastor, está difícil é para o homem. Deus é especialista no impossível. Quando entra no impossível, já não é você, é Ele. Se está difícil, vai andando e adorando. Ele abre o mar, Ele derruba gigante, Ele abre porta, Ele abre caminho. Mas você precisa fazer. Vamos com calma, raciocínio bíblico e lógico. Aí Jesus, ele vai ensinar. Na verdade, os milagres de Jesus serão no total 35 milagres. 23 sobre cura, 9 demonstrando o poder sobre a natureza e 3 milagres sobre ressurreição. 35. Ele fez muito mais. João vai falar isso. João no capítulo 21, no verso 25, Evangelho de João, ele vai falar que Jesus fez muito mais. Pena que não pôde colocar na Bíblia. Mas enfim, em um momento desses milagres de Jesus, ele está ensinando o povo no deserto, sem água, sem comida, sem internet, sem luz, de tardezinha, já ali quase terminando o culto. Jesus vai falar para os discípulos: dai de comer ao povo.
O discípulo está dizendo: mestre, não tem nada não, hoje não tem cantina, hoje o café da manhã, não teve café da manhã. Jesus, hoje não, Jesus, põe outro dia. Jesus está dizendo: não, é hoje, dai de comer ao povo. Agora é interessante que João, ele dá detalhes a mais que Marcos e os outros evangelistas. João vai dar o nome de quem vai buscar o pão. João vai dar um detalhe que é uma senha para nós. Olha o que João vai dizer: ele já sabia o que haveria de acontecer. Isso aqui chama-se cuidado do futuro. Ele está vivendo o presente, mas ele está dizendo: eu já sei o que vai acontecer, eu estou cuidando de tudo, pode fazer. Mas como assim, pastor? Você está no domingo de manhã adorando na igreja morada. Enquanto você está adorando, ouvindo a voz dele, ele está dizendo: fica tranquilo que eu já sei o que vai ser na sua semana. Fica tranquilo que eu já sei o que vai dar ainda esse mês. Talvez tu está dizendo: acabou o recurso, não tem mais nada. Jesus está dizendo: fica em paz, porque eu já sei o que eu vou fazer na tua vida. Você pode pegar essa palavra em nome de Jesus? Agora vamos com detalhes. Por que sobra 12 cestos cheios de pães? Porque o número 12 é profético. O número 12, ele fala da amplitude de Deus, da plenitude, da concretude. O número 12 fala das 12 tribos, 12 espias, 12 pães na mesa da proposição. Era 12 pedras no peitoral do sacerdote. Foram 12 pedras que Josué pegou no rio. Eram 12 fontes de água, uma para cada tribo. Foram 12 pedras que Elias pegou para formar o altar. Eram 12 apóstolos. Eram 12 legiões de anjos. Eram 12 as portas de Jerusalém. E eram 12 as pedras preciosas. Olha o tanto que isso é profético. E o número 7, 5 pães e 2 peixes, dá um total de 7. 7 é o número de Deus. 7 fala dos 7 dias da semana, os 5 pães e os 2 peixes, 7. Lembra do sonho de Faraó, lá no livro do Gênesis? 7 vacas, Gênesis 41, versículo 3. 7 anos de fome ocorreram no Egito. 7 eram as filhas de Jetro, que era sogro de Moisés. O 7º ano era o ano de descanso para a terra de Israel. 7 eram os filhos de Jó e mais 3 filhas. 7 eram os filhos que Jessé apresentou a Samuel. Foram 7 orações feitas por Elias para que chovesse. Foram 7 demônios que Jesus expulsou de Maria Madalena. 7 foram os primeiros diáconos da igreja apostólica. 7 era o nome do 3º filho de Adão e Eva. Do dilúvio só escapou Noé e mais 7 pessoas, não teve mais. O número 7 há uma simbologia profética na Bíblia. Fica ligado, talvez estou falando para alguém aqui que tem que entender isso. Os ciclos da sua vida que está direcionado aos 7. 7 dias, 7 semanas, 7 anos. Eu não sei quanto tempo tem a igreja, mas provável que no número 7, Deus sempre tem algo reservado para todos nós, porque é uma viração de um ciclo, é a saída de um tempo e a entrada de um novo tempo. Quando você começa a entender o poder dos ciclos que a Bíblia fala, você vai ver que o negócio é muito mais profundo. Tem ciclos de 7, ciclos de 40. Quem viveu os ciclos de 40? Moisés. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos aproveitando aquilo que Deus tinha falado para ele. 3 ciclos de Davi, foi o ciclo no deserto, foram 3 tempos. É outra mensagem, isso aqui é outra coisa, mas enfim, Jesus está dando uma ordem para os discípulos para buscar alimento. Agora um detalhe, olha o que João vai dizer para nós. Que havia um menino com pão de cevada. Pão de cevada. Por que pão de cevada? Porque havia 2 tipos de pães na época. O pão que era feito de trigo e o pão que era feito de cevada. O pão de trigo era um pão gostoso, valioso, mais saboroso, mais caro. O pão de cevada era o pão de segunda linha, era o pão genérico, era o pão que ficava mais embaixo da vitrine, da prateleira. Esse menino está com um pão que não tem muito valor, não é muito saboroso. André vai sair do meio dos discípulos
vai entrar no meio da multidão e está perguntando: tem alguma coisa? Não. Tem alguma coisa aí? Não, não tem. Aí acha um menino: ô filho, o que você tem nessa capanguinha aí? Eu tenho aqui 5 pãezinhos e 2 peixes. Dá aqui para o tio. Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, está levando para Jesus. Detalhe: o peixe que ele está levando, pegando do menino, olha o tanto que isso é lindo. É um peixe que para nós aqui no Brasil é conhecido como tilápia, mas na região deles é conhecido como peixe de São Pedro. Não é um peixe grande, é um peixe mediano. Mas o que eles faziam? Antes de sair, cortava o peixe, tirava as vísceras, molhava o peixe dentro do azeite, tirava o encharco do peixe, guardava ele, porque o azeite preservava o alimento, preservava o produto, preservava o peixe. O peixe que André está pegando do menino é um peixe limpo, com azeite e um pão de cevada. Pastor, o que é isso? Era o próprio Deus dizendo aquilo, oh glória, eu vou dizer, Jesus, era o próprio Cristo dizendo para nós: não preocupe com o valor daquilo que você tem na mão. Você pode ter um pão de cevada, mas se você tiver azeite naquilo que você tem, eu faço um milagre acontecer na tua vida. Você pode não ter valor para as pessoas que estão à sua volta, mas se tem azeite, eu faço multiplicar, eu faço crescer, eu faço, oh glória, você pode receber em nome de Jesus. Pegou o pão, pegou o peixe, leva para Jesus. Jesus, achei um menino ali, não sei nem o nome dele, mas tomei dele. Isso aqui, Jesus, 5 pães e 2 peixes. Jesus aqui, e o povo olhando. Jesus, dai de comer para o povo. Jesus falando para o discípulo: dai de comer. O discípulo aqui: Jesus, não dá não, é 5 pães e 2 peixinhos, não dá não. Olha o tanto de gente, Jesus. Jesus está dizendo: dai de comer para a multidão. Mestre, não dá, é pouco pão, é pouco peixe. Olha o tanto de gente. Eu imagino Jesus fazendo isso. Vou dar uma aula para vocês agora. Fica olhando, pega o pão, pega o peixe. Jesus está dizendo: fica vendo a aula que eu vou dar para vocês. Toma a frente. O povo está olhando para Jesus. O povo deve estar perguntando: o que ele vai fazer? Ele pega o pão. Ele não vai erguer o pão aos céus, ele vai erguer os olhos, porque os discípulos estão olhando, o povo está olhando, ele está com o pão na mão. Jesus está dizendo: aprenda com o professor chamado Jesus. O que você vai fazer? Ele vai dar graças. Graças aprenda a dar graças pelo pouco pão que você tem. Porque dando graça pelo pouco pão que você tem, eu te coloco no muito que você ainda não tem. Como é Jesus? Era Jesus dizendo: aprenda a dar graças pela casa de aluguel que você paga. Porque dando graça pelo aluguel, pela casa que você não tem, eu já estou te dando a casa própria que oh glória, alguém está entendendo? Era Deus, era o próprio Cristo dizendo: aprenda a dar graças pelo carro financiado que você tem. Porque dando graças por aquilo que você tem, eu te dou o quitado que você não tem. Aprenda a dar graças pelo emprego que você tem, porque dando graça pelo emprego que você tem, eu abro uma porta maior que você ainda não tem. Era Jesus dizendo: aprenda a dar graças pelo pouco no meio das crises. Ele pega o pão. E a Bíblia, alguns vai dizer que Jesus dividiu. Não tem a palavra dividir na Bíblia. O texto vai dizer: e ele repartiu. Por que repartiu? Entenda isso. O que divide, quem divide é o diabo. O que divide, separa. O que reparte, compartilha. Há uma diferença entre dividir e repartir. Quando eu divido, eu estou separando. Quando eu estou repartindo, eu estou multiplicando. Era Jesus dizendo: ei, essa manhã, namorada, você veio e vai voltar com o teu peixe, o teu pão na tua mão. Porque não vai ter divisão, vai ter multiplicação. Você pode levantar sua mão e eu vou profetizar na sua vida: não vai faltar pão, não vai faltar sustento, não vai faltar alimento. Ele vai prover. Ele vai prover. Ele pega o pão, ele pega o peixe e ele vai multiplicar. Agora entenda isso. Vamos usar uma ótica aberta
daquilo que Jesus está ensinando para nós. Olha o que vai dizer para os discípulos: manda o povo assentar, manda o povo se assentar em grupos de 100, 150 e 50. Pastor, o que é isso? Isso aqui é uma palavra de projetando já, deveria ser projetando isso aqui, ó. Não existe milagre se não tiver organização. Pensa comigo, isso aqui é um grupo de 50, é o primeiro grupo que vai receber o pão. Esse aqui é o último grupo de 100 que vai receber o pão, o último. Entre o primeiro e o último, isso aqui é tudo gente, tudo cheio de gente. Se os crentes desse grupo aqui não for crente, vai murmurar, vai xingar, vai procurar culpado, porque eles poderiam falar o seguinte: Jesus, diminui o pedaço do pão. O Senhor está dando pão grande demais para o povo aí. Ainda tem muita gente para comer aqui, Jesus. Diminui o pedaço do peixe. Ou poderia ter dito: Jesus começou por lá porque é panelinha. Começou por lá porque Jesus gosta mais daquele grupo. Começou por lá porque Jesus é assim com eles. Eles não falaram isso. O que ele está ensinando para nós? É bem provável que vai ter pessoas no mesmo grupo que nós, junto com a gente, mas que vai receber o pão primeiro do que nós. Pastor, me explica melhor. É provável que tem nessa manhã aqui, alguém que vai receber o milagre primeiro do que você. Mas o fato dele receber no primeiro grupo primeiro do que você, não exclui que Jesus te abandonou. É bem provável que quando você vem para o altar, quando você faz a campanha, quando você clama na igreja, alguém estava clamando contigo, a porta abre, o marido aceita Jesus, o filho sai da droga, um milagre acontece. Aí você pergunta: poxa, eu estava orando com ele, fiz campanha com ele, fiz jejum com ele, subi monte com ele, fiz madrugada com ele. Por que Jesus não fez na minha vida? Provável você deve estar nos próximos grupos. Não murmure e não procure culpado, porque o mesmo Jesus que está multiplicando o pão no primeiro grupo, ele vai manter a mesma expectativa até o final do grupo. Eu vim profetizar isso para alguém. Alguém tem que ouvir essa palavra. Não está longe, está perto. Não está impossível, está possível. Alguém tem que ouvir isso. Jesus está dizendo: pastor Tales, diga para alguém nessa manhã, Carlos Maia, que eu vou passar na rua dele, eu vou passar na casa dela, eu vou passar naquele endereço. Diga nessa manhã que ainda esse ano, o ano não terminou. Eu vou dizer: Jesus, o ano não terminou. Não crie expectativa somente para o ano que vem. Até o dia 31 Deus vai fazer milagres. Milagres serão contados. Jesus, ele conhecia, ele era onisciente, onipotente e onipresente. Termina o milagre da multiplicação de pão, ele vai perguntar o quê? Quantos pães, quantos cestos sobraram? 12. Com quantos? Com quê? Com pães. Por que não sobrou com peixe? Por que sobrou com pães? Porque eram 5 pães e 2 peixes. Isso aqui já é uma aplicação bíblica daquilo que é infalível como regra de plantação e colheita. Sempre nós vamos colher mais daquilo que nós plantamos. Eram mais pães e menos peixes. Mais pães e menos peixes. Vamos colher mais daquilo que nós plantamos. Pastor, me explica melhor. Jesus conhecia o coração dos discípulos. É tão verdade, se você olhar o Evangelho de Marcos, não precisa olhar agora, mas Marcos 6,52, o texto vai dizer o seguinte: ele já sabia o que haveria, ou melhor, fez, o coração deles estava endurecido. Olha o tanto que Jesus é lindo. O diabo está tentando contra ele, o diabo quer impedir dele ir para a cruz, ele está fazendo milagres. Aí chega um momento que Jesus conhece o coração dos discípulos que estão andando com ele. Só que os discípulos não estavam acreditando, não. Os discípulos estão andando com Jesus e não sabe, e não está em dúvida ainda. Está na Bíblia, Marcos 6,52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha,
Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe, fez o povo comer, alimentou aquele tanto de gente, e o coração dos discípulos tem dúvida. Mas sabe o que Jesus faz? Ele vai dar uma ordem, imperativo. Ele vai dizer para os discípulos: sobrou o quê? 12. 12 o quê? Cesto cheio de pães. Deixa o cesto aí. Entra todo mundo no barco. Mas Jesus está tarde, não tem energia. Entra no barco, eu estou mandando vocês entrar no barco. Está na Bíblia. E ele deu uma ordem, não pediu por favor, e deu uma ordem. Quando eles entram no barco, Jesus está dizendo: até a margem de lá, Betsaida, pode ir, vai navegando, vai remando. No meio do mar vem a tempestade. No meio do lago vem a tempestade. E quem vai vir no meio do lago para acalmar a tempestade? Jesus. Aí Marcos está dizendo: os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães, o coração estava duro. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem gente, talvez não aqui, mas aberto, senso comum de pessoas. Tem gente que vai para a igreja, ouve os hinos, ouve as palavras, ouve a palavra profética liberada, mas ainda tem dúvida. E aí quando ele começa, ele está envolvido, mas ele não tem, ele está junto, mas não está inserido, ele só está no meio. Está com dúvida, não sei, será que é Deus mesmo? Não sei se essa palavra é para mim e tal, não sei. Aí Jesus vem o quê? Vem e faz o quê? Permite uma situação. Quem sabe papai está trazendo uma palavra de alerta para alguém nessa noite. Creia nos pequenos detalhes e milagres que eu faço na sua vida, para eu não permitir um vento soprar sobre o teu barco, para você reconhecer quem eu sou de verdade. Porque às vezes a dúvida daquilo que é natural dentro de um cenário de realidade acaba gerando em nós um achismo humano e acaba anulando a certeza de Deus. A gente fala: isso aí não é Deus não, isso aí foi porque tinha que acontecer mesmo. Não, era Deus. Como a gente não acredita, eu imagino Deus dizendo: você não está acreditando que o peixe foi eu que multipliquei, não? Vocês não estão acreditando que o pão foi eu que multipliquei, não? Tá bom, beleza, eu conheço vocês. Entra no barco todo mundo. Ah, mas Jesus, entra no barco. No meio do trajeto, Jesus manda um vento, permite um vento, depois ele vem acalmando a tempestade. Quem sabe tem alguém nessa noite que colocou a tua confiança no homem e você está no meio de uma tempestade. Colocou a tua confiança no marido, está no meio de uma tempestade. Confiança daquilo que é divino, não daquilo que é cônjuge. Colocou a tua confiança no dinheiro, está no meio de uma tempestade. Colocou tua confiança na terra, quando deveria ter colocado nos céus, está no meio de uma tempestade. Aí essa manhã Jesus está dizendo: eu já multipliquei pão na sua vida, te livrei do Covid, te livrei da morte, te dei a vida, te dei o que você precisa, não o que você quer, porque há uma diferença entre aquilo que você quer e aquilo que a gente precisa. Nem sempre Deus vai nos dar o que a gente quer, mas Deus vai nos dar o que a gente precisa, que é totalmente diferente. E por a gente não entender, Deus permite situações para que o nome dele seja exaltado. Mas o Espírito Santo está dizendo para alguém: essa manhã eu vou te dar clareamento, eu vou abrir a tua visão, o meu nome será exaltado na tua vida, a tua casa e a tua família. Para mim finalizar, diga: Senhor, eu creio. Diga: Senhor, eu creio que o pouco pão, o pouco peixe vai multiplicar na minha vida. Antes do caminho do Calvário, Jesus vai parar para fazer esse milagre específico, esse milagre. Agora interessante, os discípulos estavam em dúvida. Eu sei que você é de Bíblia, pensa comigo. Os discípulos estavam em dúvida sobre o pão e o peixe. E o diabo tinha certeza que Jesus era Jesus e que podia transformar pão, pedra em pão. Lembra do episódio de Mateus capítulo 4? O diabo pega Jesus, o diabo vem diante de Jesus no alto de um pináculo e está dizendo: se tu és filho se tem poder mesmo, transforma essas pedras em pães. Oxe, o diabo não sabia que Jesus tinha poder? Sim. O diabo sabia que Jesus podia transformar pedra em pão? Sim. E agora os discípulos estão perto de Jesus, está vendo a multiplicação do pão e está em dúvida. Só que tem um detalhe interessante aqui. O que é o detalhe interessante?
Porque Jesus não transformou pedra em pão quando o diabo pediu, mas quando os discípulos precisou da multiplicação, Jesus multiplicou. Eu aprendo uma coisa de Deus, a gente precisa carregar isso para a vida, porque quem aceita ser alimentado pelo diabo em secreto, nunca vai ter pão para alimentar a multidão em público, porque o diabo leva Jesus para o pináculo no secreto, Jesus multiplica o pão em público. Tem muita gente que está sendo alimentado pelo diabo no secreto, numa tentativa de transformar a pedra em pão, e não está virando nada. Já vai para a igreja, não vira, canta, não vira, prega, não vira, está junto, mas não vira. É gente que emprestou o ouvido para o diabo no secreto. Só que o secreto nosso não é o secreto do diabo, é o secreto de Mateus 6, não me falha a memória, quando Jesus disse: quando você precisar de algo comigo, download, a chave, a coisa que você precisa, entra para o teu quarto no secreto e ora, porque o teu pai no secreto te ouvirá. Crente no secreto com Deus vive tempo de milagre. Quem recebe em nome de Jesus? Por quê? Qual que é a diferença entre o deserto e o pináculo, entre o público e o secreto? Porque o diabo quer o seguinte: ele quer pegar a moça que canta aqui na igreja, ou na igreja, ou nas igrejas do Brasil. Eu conheço pessoas que já caiu nessa. A moça, o rapaz, toca, canta, que uma beleza. Aí o diabo fala assim: ó, eu te dou fama, eu te dou dinheiro, eu te dou prazeres, eu te dou o que você precisa, mas vem comer o que eu tenho para você. Vem comigo, ninguém vai ver. Ele vai. É gente que aceita a proposta do diabo, sai do reino e vai para o mundo. Com Jesus é diferente. Com Jesus, primeiro ele não apresenta o palco, ele apresenta primeiro o deserto, porque a maior faculdade de um cristão não é o palco da vida, são os desertos da vida. Quer um exemplo? Jesus foi para o deserto, Ezequiel foi para o vale, Davi e Elias para a caverna, Jonas para o ventre do peixe, Daniel para a cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego para a fornalha. Olha, antes de tudo eles foram para a fornalha. José para a prisão, Jeremias para a casa do oleiro. Por quê? Que eles foram antes para um processo doloroso, doído, de deserto, porque o diabo sabe que deserto é lugar de vitória, que vale é lugar de experiências com Deus, que caverna é lugar de descobrir talentos, que ventre do peixe é lugar de arrependimento, que cova dos leões é lugar de proteção de Deus, que fornalha é lugar de livramento do quarto homem, que prisão, como José estava, é lugar de autoridade, e que casa do oleiro é lugar de transformação. Quando a gente entende isso, os processos que passamos vai gerar em nós maturidade humana, cristã, divina, de presente, de futuro. Pode vir luta, pode vir dificuldade, mas a nossa visão está dizendo: a minha esperança está no Senhor, o meu foco está em Deus. Diabo, é daqui para o céu. Se você crê, fica de pé comigo, adorando, celebrando o nome de Jesus. Quem sabe você veio nesta manhã e está dizendo: pastor, a minha vida está parecido com a história dos poucos pães e os poucos peixes. O que eu preciso fazer? Quem sabe o que você precisa fazer é crer, só crer. Só crer. A sua esperança está em quem? No Senhor. Final de ano, o pastor Thales falou uma chave aqui. Ele falou uma chave aqui, meu irmão, eu peguei, eu já tinha ela, só reforçou. Eu acho que mais importante do que o carro, a casa, mais importante do que a matéria, é você levantar as mãos e dizer: Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Porque se eu entro num lugar como esse, com a presença gloriosa que nós já sentimos aqui desde o início, eu estou preocupado com aquilo que é da terra, eu acabo mistificando aquilo que é terra e aquilo que é céu, e eu começo a gerar uma relação de interesse. A relação de interesse no reino é um perigo. Melhor, no reino não, na religião é um perigo, porque a relação de interesse é: eu faço, mas o Senhor tem que me dar.
Eu oro, mas eu quero receber. Eu bato, mas o Senhor é obrigado a abrir. Eu estou indo lá, mas se o Senhor não fizer, ai do Senhor se não fazer. Só que a realidade do reino é diferente. A realidade do reino é: se Ele abrir, Ele é Deus. Se Ele fechar, Ele continua sendo Deus. Se Ele nos der, Ele é Deus. Se Ele tirar, continua sendo Deus. De hoje ao dia 1º, falta 12 dias. Essa palavra é profética. Sobraram 12 cestos cheios de pães. O ano tem quantos meses? Quantos meses? Agora olha para cá. Pão, por que sobraram 12 cestos cheios de pães? Porque pão é um alimento que come em qualquer lugar do planeta. Se você chegar em Palmas, no Maranhão, no Tocantins, no Tocantins, em São Paulo, no Rio, e falar assim: gente, a cultura de vocês é de piqui? Não, a cultura deles, cada um, piqui é de Goiás, é de Minas. A cultura de vocês é de galinhada? Também não. Cada região tem uma cultura específica para um alimento definido. Agora, pão não. Pão em qualquer lugar do planeta que você vai tem pão. Pão doce, pão salgado, pão duro, pão mole, pão de... Esse dia eu estava numa cidade em Minas Gerais chamada Sarzedo. O irmão estava comendo pão de queijo recheado com pão de queijo. Falei: o senhor deve gostar de queijo mesmo, hein, varão? Um pão de queijo grande cortado com um pão de queijo menor lá dentro. Eu falei: rapaz, que mistério é esse? Mas que é isso, pastor? Pão, é pão. E pão na Bíblia? Pão na Bíblia fala são símbolos da glória de Deus. Pão na Bíblia está ligado a trigo, vinho, azeite, leite e mel. Jesus disse em João 6,35: eu sou o pão da vida. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou dizendo: nos dai hoje o pão nosso de cada dia. Quando o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, a Bíblia vai nos falar no livro do Êxodo 16:31, que Deus mandou um negócio do céu chamado maná. E o texto bíblico vai dizer: era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E o povo chamou aquele pão. Está na Bíblia. Salmos 37:25, o salmista vai dizer: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Pão está falando de sustento, de alimento, de provisão. Pão está falando de aquilo que Deus te dá, como na hora que você mais precisa. E eu vim nessa manhã liberar uma palavra para você, e a palavra é: o ano de 2022, quem crê pega. O ano de 2022, você vai ter 12 cestos. Um para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E os 12 cestos não estarão vazios. Os 12 cestos estarão cheios de pães. De pães, de pães, de pães. Deus está dizendo para alguém: eu serei o teu alimento, eu serei o teu sustento. Por um minuto, fale com Deus. Feche os teus olhos e fale com Deus. Que a minha esperança está em ti. Fala com Deus por um minuto. Exaltação. Papai está falando nessa manhã: eu sou o Deus do pão, eu sou o Deus do alimento, eu sou o Deus do sustento. Deus está dizendo para alguém: fica tranquilo, porque eu estou cuidando de tudo. Vai, só mais um minuto, tira um momento para você falar com Deus. Fale com Deus.
seu coração nessa manhã. O Deus do sustento, o Deus do alimento, Ele tem a glória. Atributos que Deus não dá, não empresta, não vende. 3 atributos que é dele, é para ele, é tudo dele. 3 atributos: poder, honra e glória. Poder, honra e glória. O poder está nas mãos dele, a honra é para ele e a glória será sempre para ele. Mas o Deus do poder, da honra e da glória é o Deus que está dizendo: eu estou com os ouvidos abertos para ouvir o teu clamor nessa manhã. Levanta a sua mão para o céu e diga comigo assim: ó Deus, eu creio em um novo tempo na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu oro por você, já devolvo ao pastor Thales. Fecha os olhos. Pai, o Senhor me trouxe aqui, não foi para pregar uma palavra, foi para entregar uma profecia. Eu quero liberar, ó Pai, aquilo que o altar tem. O Senhor marca a vida de pessoas nessa manhã. Nós cremos que nos próximos 12 dias o pão e o peixe vai multiplicar. E 2022 será o melhor ano das nossas vidas. 2022 será o ano da completude, da dupla honra. Será o ano, ó Pai, onde alegraremos na Tua presença com aquilo que o Senhor irá fazer. Ouça o nosso clamor nessa manhã. Nós te adoramos porque Teu é o poder, Tua é a glória, para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus, você pode aplaudir, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo para vocês. 2022 será o melhor ano das nossas vidas. 2022 será o ano da completude. Não tenha medo, a promessa está liberada sobre a sua vida. Se você crê, aplaude adorando.